Salmo 66, versículo 18, está escrito assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Olha só, você crê que Deus ouve as suas orações? Você crê que Ele não rejeita as suas orações, mas que Ele age em teu favor? Você crê que Ele se move por tuas orações? Crê também que Ele vai falar conosco? Então eu vou ler mais uma vez o versículo 20, você repete após mim. Vamos lá. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Você crê que Deus vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda a barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, preste muita atenção. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Traga sempre caneta, papel, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Amém? Muito bem. O salmista, então, deixa claro que se atender à iniquidade do seu coração, Deus não o ouviria. Do que ele está falando aqui? Da natureza humana, da natureza carnal, caída, pecaminosa, que é inclinada para o mal. Nos diz lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte, logo que todos pecaram, e todos também morrem por conta disso. Nós vemos isso lá no início, não é? Na primeira família, os filhos de Adão e Eva, Caim matou Abel. E a palavra nos explica de maneira clara, na 1 de João, capítulo 3, porque o matou, porque as suas obras eram más, e a de seu irmão eram justas. Então Caim inclinou seu coração ao mal. Nós vemos isso depois, por exemplo, na descendência de Caim. Nós vemos o Lameque, depois você lê lá, Gênesis capítulo 4, que matou um homem porque pisou no pé dele. E esses descendentes de Lameque estão por aí até hoje. Eu me lembro, há uns anos atrás, uma irmã da igreja de Barueri, olha o que aconteceu com o filho dela, há poucos anos atrás. O filho dela tinha 16 anos na época, e aí ele estava no supermercado, e ele estava aqui numa gôndola, vendo lá os produtos. E aí ele se distraiu, andou um pouquinho para trás, sem querer esbarrou no cidadão. O corredor era um pouco apertado, e aí esbarrou no cidadão que estava com o carrinho dele, não é? Estava passando. E aí, quando ele esbarrou, me desculpe, tal, foi sem querer, não sei o quê. O camarada, na hora, quis sem querer o quê? Conversa e pegou o rapaz e, espancou. Encheu o menino de porrada. Tinha 16 anos o rapaz. Que conversa, você pisou no meu pé, você esbarrou em mim. Os descendentes de Caim estão por aí até hoje. Nós vemos lá em Gênesis ainda, né? Está escrito no capítulo 6, que todo pensamento do homem era só mal continuamente. E essa maldade lá no início vai culminar com o dilúvio. Então, nós temos que vigiar com o nosso coração. Vai dizer a palavra, Jeremias 17, que o coração do homem é enganoso. Então, esse coração no sentido de natureza humana, caída, pecaminosa, precisa ser tratado, precisa ser convertido, precisa da presença do Todo-Poderoso. Porque sem a presença de Deus, o mal vai prevalecer, o mal vai dominar. E é o que nós vemos ao longo da Escritura. Nós vemos diversos períodos
em que os que deram ouvidos ao coração e se inclinaram ao mal, pecaram, se afastaram de Deus e colheram as consequências, né? Jeremias vai dizer em Lamentações do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Deus quer que vivamos uma vida abençoada. Agora não adianta também só dizer, e é claro que eu também quero, se as ações não provarem isso, se as atitudes não demonstrarem isso. Nós vemos, por exemplo, um Abraão que foi amigo de Deus, um Abraão que deixou a idolatria, que deixou um estilo de vida pagão e idólatra para ser amigo de Deus, para seguir a Deus, ensinou isso para o Isaac, ensinou isso, o Isaac ensinou para o Jacó. Só que a descendência de Jacó, que foi escrava no Egito, viu Deus agindo com sinais, prodígios, maravilhas, mas quando Deus os vai tirar do Egito, rumo à terra prometida, no percurso do deserto, muitos vão morrer e padecer por causa dos pecados, por causa de comportamentos que não deveriam ter mais. Está escrito, 1 aos Coríntios 6, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. E é interessante que quando eles estão lá, às margens do Jordão, a ponto de conquistar a terra prometida, Deus usa Moisés, vamos ler lá rapidinho, Deuteronômio capítulo 4, olha o que Deus usa Moisés para dizer, para incentivar o povo a obedecer e a permanecer na presença de Deus. Deuteronômio 4, 25, os versículos anteriores ao 25, Moisés já havia falado que tem que obedecer e perseverar, porque Deus vai cumprir os mandamentos, Deus vai cumprir as promessas, Deus falou com eles, e está remetendo lá ao livro do Êxodo, quando Deus fala lá no Monte Sinai. Encontrou aí? Deixa eu ler aqui rapidinho, vou ler do 25 em diante, tá? Deuteronômio 4, 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós, o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra a qual, passado o Jordão, e despossuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará dentre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes às quais o Senhor vos conduzirá, e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu outra coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo, porquanto amava teus pais, e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como nesse dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te bem vá a ti e a teus filhos depois de ti,
e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o... Então, Deus está usando Moisés para deixar claro que Deus queria que o seu povo permanecesse abençoado para sempre. E aí Deus usa Moisés também para já revelar uma situação futura. Se lá na frente, depois que estivesse na terra dividida, repartida, todo mundo assentado nas suas casas, tal. Se o povo deixasse a Deus, pecasse, endurecesse o coração, desse ouvidos ao mal e se rebelasse contra Deus, era necessário arrependimento, era necessário quebrantamento, era necessário buscar a Deus de todo o coração, que Deus iria ouvir. Queridos, o que Deus tem para nós não é momentâneo, não é passageiro. O que Deus tem para nós é eterno. Deus não está interessado em te dar uma bênção só. Não pense isso, tire isso da sua cabeça. Deus não quer te dar uma bênção. Deus quer que você viva uma vida abençoada nessa terra, uma vida vitoriosa nessa terra e a eternidade inteira com Ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, para isso, é necessário não só dizer eu quero, mas provar que quer através de ações. E essas ações é o que Deus espera aqui nos versículos 39 e 40. Reflita no coração que só há um Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Logo, o relacionamento é pessoal, o relacionamento é íntimo. E para vivermos uma vida abençoada, temos que guardar, temos que fazer a palavra, cumprir o que a palavra ensina, e assim viveremos. E aí nós vamos ver ao longo da narrativa bíblica, ao longo da história do povo de Deus, que quando o povo assim fez, assim agiu, Deus abençoou, Deus guardou, Deus livrou, Deus prosperou, Deus operou maravilhas. Mas quando deixaram a Deus, houve períodos de luta, de adversidade. Você pega, por exemplo, o livro de Josué, nós vemos um Josué e um Caleb batalhando pela fé. Através de Josué e Caleb, Deus derrubou muralhas, venceram gigantes, conquistaram, porque Deus era com eles. Tem uma fala, eu acho que você já deve ter ouvido, dizem que foi um sheik árabe que disse: tempos difíceis formam homens fortes, e homens fortes tornam as coisas fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos, e homens fracos vão fazer os tempos, as coisas se tornarem difíceis. E o ciclo vai se repetir. É o que a gente vê aqui no tempo de Josué. Eram tempos difíceis, eram muitas lutas, mas eles eram fortes, não no sentido físico, no sentido espiritual. Acreditavam em Deus, colocavam Deus à frente, batalharam, e Deus deu grandes vitórias. Mas quando conquistaram a terra, dividiram a terra, hoje houve tempo de paz. Se você lê o início do livro dos Juízes, quando morreu aquela geração, veio a geração seguinte, tempos de paz, tempos de tranquilidade. O que eles fizeram? Deixaram a Deus, abandonaram ao Senhor. Como consequência, vem Midianita de um lado, vem a Malequita de outro, vem a Amonita de outro, vem Filisteu de outro. Você lê, por exemplo, Juízes 6, 7 anos, o povo sendo humilhado, envergonhado, comendo mal, vivendo mal, vestindo mal, porque os midianitas os oprimiam. Até que Deus levanta um Gideão, não é? Então, se nós dermos ouvidos ao coração no sentido de se inclinar ao pecado e à carne, nós vamos pecar, nós vamos nos afastar de Deus. E aí Deus trabalha para que haja restauração, para que haja transformação, mas eu tenho que entender isso, para que aí sim busque de todo o coração e Deus ouça, e Deus opere e mude a situação. Em determinado período do povo, eles foram para o cativeiro babilônico, e Daniel vai entender o motivo do cativeiro. Vá lá comigo em Daniel capítulo 9, através da palavra. Daniel capítulo 9, vá lá comigo, eu vou ler do versículo 1 ao 3, acompanhe aí. Daniel 9, versículo 1. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Até aqui, a oração continua, mas só até aqui. Quando Daniel pega a palavra, ele estuda a palavra, e o Espírito Santo traz o entendimento. Diga para a pessoa que está ao teu lado: é o Espírito Santo que ilumina os olhos do entendimento. Quando ele entendeu o porquê da situação, imediatamente ele vai agir, ele vai orar, ele vai buscar a Deus com oração. Aí ele ora, aí ele jejua, aí ele se humilha na presença de Deus. O pano de saco e cinza é o que representa, não é? A humilhação, porque ele compreendeu, Deus trouxe uma palavra, mas Deus também quer restaurar, mas para isso eu tenho que agir, eu tenho que fazer minha parte, e ele fez. Sabe o que foi que ele leu? Jeremias 29, vamos ler o que o Daniel leu. Jeremias 29, eu vou ler só um trechinho, depois você lê o capítulo inteiro, mas eu quero ler só dos versículos 10 a 14. Jeremias 29, versículo 10. Foi isso aqui, né? Muito provavelmente ele leu muito mais, agora para a gente está mais fácil, porque para a gente tem capítulo e versículo. É muito mais fácil de localizar. No tempo de Daniel não tinha capítulo e versículo, era só o rolo. Então ele ia ter que ler muita coisa, e muito provavelmente leu, que ele era estudioso, conhecedor da palavra. Eu quero ler só 4 versículos. Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso... Então, Daniel entende, o tempo do cativeiro vai ser 70 anos. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são de bem, são de paz. Mas eu tenho que orar, eu tenho que buscar, e aí Deus muda a situação. Ô querido, querida, Deus tem para você uma vida abençoada, Deus tem para você uma vida maravilhosa, os pensamentos dele a teu respeito são de bem, são de paz. Ele quer fazer maravilhas, só que nós temos que o buscar, e o buscar de todo o coração. É o que Daniel vai fazer, é o que também o Esdras vai fazer, não é? Aplicou o coração a buscar o Senhor. Depois que estão lá de volta em Jerusalém, reconstrói o templo. Depois leia Esdras do capítulo 1 até o capítulo 6. E aí eles vão inaugurar o templo, consagram o templo ao Senhor. Mas ali a pouco, Esdras fica sabendo a notícia que o deixa atônito, a ponto dele arrancar, depois leia Esdras 9, ele arranca os cabelos da cabeça. Ele arranca os cabelos da barba, ele rasga as vestes, e está escrito, Esdras 9:3, que ele sentou e esteve atônito até as 3 da tarde. Sabe qual foi a notícia que ele ouviu? A notícia era: ô Esdras, a turma aí se misturou com gente de outras nações, casaram. Sabe quem foram os primeiros? Os principais do povo, os sacerdotes. O povo todo se misturou. Vamos lá ler rapidinho? Esdras capítulo 9. O povo todo se misturou, fizeram aquilo que é contrário à palavra de Deus, que nessa época Deus havia deixado claro através de Moisés e de Josué que eles não deveriam fazer isso. Esdras 9, do 1 ao 3. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. O Esdras, como é que o povo pode ter feito isso?
Eles transgrediram a palavra, eles não viram, não estão vendo o que Deus está fazendo, como Deus nos trouxe, moveu o coração do rei, tudo que eu pedi o rei concedeu, Deus nos trouxe aqui de volta, Deus abençoou, reconstruímos o templo, inauguramos o templo. Como é que o povo pode fazer um negócio desse deixando a Deus? E aí ele vai orar, e aí ele vai falar com Deus, e aí o povo vai entender que aquele comportamento não deveria mais ser mantido. Capítulo 10, versículo 1, o Esdras ora, e depois que ele ora, e orando Esdras assim, fazendo essa confissão, confessou os pecados, porque, amados, Deus só trata quando há confissão. Enquanto não houver confissão, Deus não trata o coração. Quem está entendendo, diga amém. E fazendo essa confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e todo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei, conforme a palavra do Senhor. O povo entendeu essa conduta, esse comportamento que eu estou tendo, eu não vou ter mais. E olha que situação dura. No caso deles, eles casaram, tiveram filhos, mas compreenderam que essa união era contrária à vontade de Deus. Eles abrem mão da própria vontade, confessam para Deus que pecaram e decidem mudar de comportamento. Queridos, Deus quer operar maravilhas na nossa vida, só que é necessário uma mudança. É necessário quebrantamento, é necessário arrependimento, é necessário mudança de conduta. Aí Deus ouve as orações, aí Deus abre os céus, aí Deus opera maravilhas. O salmista entendeu isso também. Vai lá comigo no Salmo 32. Salmo 32, leia comigo aqui, ó. Salmo 32. Salmo 32. Eu vou ler do versículo 1 até o 11, é curtinho o salmo. Acompanhe aí comigo a leitura. Sem confissão sincera, sem quebrantamento, sem arrependimento, Deus não age. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei e não confessou o pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá quer dizer pausa, porque salmo é em forma de música, tá? Confessei que o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu... Só para você entender aqui, esse salmo é salmo de Davi, tá? Ele escreve esse salmo depois de ter adulterado com a Batseba. Aí ele se arrepende, aí ele confessa o pecado. Versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aí o Espírito Santo usa a boca de Davi para dizer para ele mesmo e para nós: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, de que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de... Note que enquanto ele não confessa o pecado, ele estava nervoso, ele estava mal-humorado, por dentro estava seco, mas quando ele confessou, houve um renovo, houve alegria, houve paz. No Salmo 51, vá lá rapidinho comigo, no Salmo 51, ele diz mais, eu vou ler a partir do versículo 10, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Olha que coisa tremenda. Quando nós deixamos de inclinar o coração ao pecado e nos inclinamos ao Senhor com arrependimento, com sinceridade, Ele perdoa nossos pecados, Ele ouve as nossas orações, Ele age em nosso favor e Ele faz da nossa vida testemunho vivo para ensinarmos os outros. Querido, quando eu recebo a misericórdia de Deus, eu tenho que também me tornar misericordioso e levar misericórdia aos outros. Tem gente, infelizmente, que quer misericórdia para si e justiça para os outros. É implacável com os outros. Deus não te perdoou, Deus nos perdoa. E Deus quer que sejamos perdoadores. O caminho, não é, da transformação é haver confissão, é haver arrependimento. E aí Deus vai abrindo os caminhos, Deus vai agindo, Deus vai operando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós vemos isso da parte de Deus e vemos isso na prática. Vai lá comigo em Lucas 19, vamos ver o exemplo disso na prática. Em Lucas 19, eu acho que todos conhecem a história de Zaqueu, mas só para você entender, abra aí Lucas 19. Zaqueu, no tempo dele, no tempo de Cristo, ele era publicano, mas ele era também chefe dos publicanos de Jericó. E publicano naquela época era um estelionatário de hoje, não é? Porque hoje o Código Penal define o artigo 171 como, preste atenção, obter para si ou para outrem vantagem econômica mediante meio ardil ou fraudulento. Era exatamente isso que ele fazia. Ele obtia para si vantagem econômica mediante meio ardil fraudulento. Que meio era esse? Roma mandava cobrar X, ele cobrava Y a mais e ficava com a diferença. Além dele ficar com a diferença, ele comandava o esquema de todos os cobradores de impostos. Então, além dele receber o que cobrava, os que estavam abaixo da autoridade dele, não tenho a menor dúvida, também pagavam o pedágio. Acredito que todo mundo acompanhou, né? Se você tiver pelo menos mais de 20 anos de idade, você deve ter acompanhado os esquemas de corrupção da história do nosso país. Já ouviu falar em mensalão? Já ouviu falar em petrolão? Dá uma bugada lá, você vai ver. Milhões e milhões, né? Mas voltando lá no Zaqueu. O Zaqueu, então, fica rico ilicitamente. O publicano, nessa época, era a escória da sociedade. Ninguém queria estar perto de um publicano. O publicano era visto como um pecador inveterado. Muito bem. Jesus está indo, né, em Jericó. E aí uma multidão cerca. E aí o Zaqueu, que era de pequena estatura, sobe numa figueira para ver Jesus. E aí quando Jesus está passando, olha para ele e diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou pousar na tua casa. O Zaqueu desceu dali, correu para casa, chegou lá certamente. Pense você recebeu uma pessoa que você ama muito, você gosta muito, uma pessoa ilustre, uma pessoa importante. Você ia fazer uma bela faxina na casa? Opa, associa, dar aquela faxina geral, pegar a melhor louça, arrumar tudo, deixar tudo um brinco. Certamente o Zaqueu fez isso. Foi lá, arrumou tudo, mandou preparar um banquete. Que crente come, né, irmão? Imagina, Jesus era de carne e osso. Imagina Jesus e 12 homens. Crente come que não é moleza, né? Então tinha que ter comida. Manda preparar tudo, o Zaqueu mandou preparar. Você encontrou Lucas 19? Versículo 6 assim: e apressando-se, desceu. Foi lá, mandou preparar tudo. E recebeu-o com júbilo, com alegria. Mas preste atenção, versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem. Será que essa multidão sabia mais do que Jesus? Olha o que a religiosidade faz com a cabeça da pessoa. Essa multidão aqui pensava: Jesus tem que me salvar. Essa peste não serve para nada. Isso aí tem que ir para o inferno. Isso aí é um caso perdido. Isso aí é uma ovelha negra. Isso aí já me roubou.
Eu sei que Roma manda cobrar 10, ele cobra 50. Você é um miserável, você tem que ir para o inferno. Ô querido, tá cheio de gente que não entendeu o que é o amor de Deus. Tá cheio de gente que não entendeu ainda o que é a misericórdia do Senhor. Tá cheio de gente que quer misericórdia para si e inferno para os outros. Meu irmão, Jesus quer salvar e salvar a todos. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Essa turma aqui pensava que sabia mais do que Jesus, queria ensinar Jesus. Não, ele vai entrar na casa de um pecador, mas isso é conversa, rapaz. Eu não vou mandar com esse camarada, não. Ele tem que andar com esse tipinho de gente aí, murmurando, reclamando. Foi essa turma aqui que quando Jesus disse, quem não come a minha carne, e quem come a minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna, se escandalizaram e foram embora. João capítulo 6. Jesus estava falando da ceia. Só que quando eles ouviram, eles pensaram, tá louco, pirou, tá maluco, como é que eu vou comer a carne dele? Como é que eu vou beber o sangue dele? Ele não sabe que Deus disse através de Moisés que não pode comer sangue? Tá maluco, ele tá doido, eu vou embora. E foram embora. E Jesus vira para os 12 e diz, quer ir embora também? Só faltou dizer, porta da rua é serventia da casa. Aí o Pedro diz, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E aí em seguida que Jesus vai dizer, a palavra que vos tenho dito é espírito e vida. Oh querido, Jesus veio para salvar, veio para libertar, veio para abençoar, veio para nos dar nova vida. Só que nós temos que entender isso. Note que Jesus não aponta os pecados de Zaqueu. Não aponta. E eram muitos, não é? E eram muitos. Sabe quem é que aponta os nossos pecados? O diabo. Anote aí, quem estiver anotando, Zacarias capítulo 3, depois você lê lá, não é? O profeta tem uma visão, uma revelação de Deus, e diante de Deus está o sumo sacerdote Josué, e à direita Satanás para se opor a Josué, e o acusava, dizendo, está com conversa suja. Está escrito, Apocalipse 12, que o diabo vai diante de Deus de dia e de noite para nos acusar. Para nos acusar. O nome dele já quer dizer acusador. Deus não nos acusa porque Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar, Ele quer transformar a nossa vida. Só que para isso é necessário haver entendimento, quebrantamento, arrependimento e mudança de comportamento, que é o que vai acontecer com Zaqueu. O fato de Jesus ter ido à casa dele, o coração dele foi quebrantado. O fato de Jesus ter ido à casa dele, sendo ele mal visto por todos, todo mundo pensando, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, a presença de Jesus, ele se arrepende do pecado, ele se arrepende dos erros, e ele decide mudar, e ele mesmo vai dizer, versículo 8, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh querido, querida, Deus quer te abençoar e te resgatar e ouvir as suas orações e também te usar para ser um canal de bênção, para que através de você o nome dele seja glorificado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não deixa a religiosidade tomar o teu coração, meu irmão. Não seja como esses que murmuravam. Não pense, mas esse aqui não tem jeito, esse aqui não merece, e você merece. É por merecimento, por acaso? É por graça, é favor imerecido. Quem está entendendo, diga amém. Não merecemos o amor de Deus, mas mesmo assim Ele nos ama. Biblicamente merecemos o inferno, mas Ele quer nos salvar e decidiu nos salvar. E nós temos que acreditar, e além de acreditar, Ele nos perdoa os pecados, Ele ouve as nossas orações, Ele transforma a nossa vida, Ele quer nos usar como instrumento na mão dEle, para mudar quem está à nossa volta. Foi o que Deus usou Moisés, Deus usou lá o Esdras, o Daniel, e agora é a nossa vez, querido. Deus tem para nós uma vida abençoada na presença dEle, uma vida iluminada de paz, de saúde, de alegria. Virão lutas, virão, mas Ele vai estar conosco e dar vitória, e vai te encher, e te fortalecer, e te revestir, para que você seja testemunho dEle. Quem está entendendo, diga amém. Vá comigo lá na carta aos Efésios, capítulo 3. Carta aos Efésios, capítulo 3. Olha o que diz aqui a palavra. Carta aos Efésios, capítulo de número 3.
A vida de Zaqueu foi transformada, porque ele ouviu, se arrependeu, mudou de comportamento. Ele deixou a ganância, a avareza, né? E aí se tornou um novo homem. Você consegue imaginar a cena? O Zaqueu chegando na casa de alguém dizendo: fulano, olha aqui, ó, o imposto era 10, eu cobrei 50, tá aqui 4 vezes que eu te cobrei a mais. Imagina a pessoa: quê? Aí ele vai em outra casa: fulano, Roma manda cobrar 10, eu cobrei X, está aqui 4 vezes mais. Olha que mudança de comportamento. Efésios 3, vou ler a partir do versículo 8. Deus não quer que vivamos uma vida de religiosidade, muito menos Deus tem uma bênção só para nos dar. Ele tem uma vida abençoada, Ele quer fazer de nós a própria bênção, para abençoarmos os outros. Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, diga para a pessoa que está ao teu lado: a igreja é você, a igreja somos nós reunidos. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que é que Paulo está dizendo aqui, minha gente? Deus me escolheu para anunciar o Evangelho a vocês. E agora Deus quer usar vocês para revelar a multiforme sabedoria dele. Deus quer usar vocês para revelar o propósito eterno que ele fez em Cristo Jesus, com o propósito de salvar, de libertar, de abençoar. Mas para isso, em primeiro lugar, temos que estar firmes na presença do Senhor. Temos que ser fortalecidos com o poder de Deus. O Espírito Santo tem que habitar em nós e nos encher. Temos que ter um coração amoroso, porque não tem como dar amor sem ter amor. Ô querido, nós vivemos em dias que o que tem de gente amargurada, rancorosa, religiosa, que não conheceu a Cristo ainda, que não conheceu. Vivemos em dias de muita gente que tem disputas uns com os outros, discussões, dissensões, não entendeu ainda o amor de Deus, não entendeu ainda a misericórdia de Deus, não entendeu ainda o trabalhar de Deus. Querido, Deus tem para nós uma vida abençoada e Deus quer fazer de nós um canal de bênção. Agora, eu não posso ser uma represa. Você sabe que represa, a água fica represada, parada. A pessoa represa é aquela que só quer a bênção para ela. Não está nem com os outros, o problema é do outro, que se dane o outro. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória. Deus quer que a gente seja um rio, e um rio a água flui. Deus quer que você seja um canal de bênção, meu irmão. Nós vemos isso, né, na criação. Uma árvore come do próprio fruto, dá fruto para os outros. O sol brilha e traz luz para todos, para as plantações, enfim. Deus quer que vivamos uma vida abençoada e sejamos uma bênção na vida de quem está à nossa volta. Agora nós temos que entender o propósito de Deus. O que Deus tem para nós é eterno, não é momentâneo nem passageiro.
Aí fico muita gente só querendo uma bênção, uma bênção, uma bênção. Deus não tem uma bênção para te dar. Deus tem uma vida abençoada. Mas tem que haver arrependimento, quebrantamento, mudança de comportamento, porque aí as bênçãos se tornam consequência. Porque quando nós andamos alinhados com a palavra do Senhor, Ele vai cumprir as promessas dEle. Ele abre o céu sobre a tua vida. Ele abre o céu e abençoa, e cura, e liberta, e prospera, e opera maravilhas. E usa a tua vida para abençoar a vida dos outros. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele não rejeita as nossas orações quando há quebrantamento, arrependimento sincero. Ele não tira de nós a misericórdia, mas Ele quer nos renovar e nos fortalecer. Ele quer nos encher de virtude e poder, e Ele quer levantar um povo seu, zeloso, especial, um povo de boas obras, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que quando o problema se levanta, olha para o problema e diz, vai ser mais uma vitória, que o Senhor vai me dar porque Ele é comigo, eu não vou esmorecer nem desanimar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou batalhar, e a vitória vai chegar. Quando o inimigo se levanta, olha para o inimigo e diz, vai cair por terra, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Quando o inimigo se levanta, Satanás, você vai ser esmagado debaixo dos meus pés, porque é promessa do Senhor. Meu irmão, Deus quer te fortalecer tanto, Deus quer te revestir tanto, e Deus quer fazer de você um canal de bênção, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, para ser inspiração na vida dos outros, do teu marido, da tua esposa, do teu filho, daqueles que estão à tua volta. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé. Deus quer te fortalecer, Deus quer te renovar, Deus quer te encher e te revestir, te dar vitória e te usar. O propósito dele é grande, o propósito dele é maior. Agora nós temos que querer fazer parte do propósito dele. Nós temos que entender isso, entender a palavra. Daniel entendeu quando estudou a palavra. E o Espírito Santo é que ilumina os olhos do nosso entendimento, para compreendermos a palavra. Agora, sabe qual é o problema de muita gente? É um ótimo ouvinte, mas um péssimo praticante. Vem à igreja, ouve a palavra, sabe o que deve fazer, mas não faz. Quando o Esdras viu a situação, ele chorou, ele lamentou. O povo veio e deixou claro, vamos renovar a aliança com Deus. Vamos deixar essa conduta errada, esse comportamento errado. Quando Zaqueu esteve diante de Jesus na sua própria casa, ele deixou a conduta errada, o comportamento errado. Oh, minha gente, Deus continua sendo santo. Deus continua sendo Deus. E Ele continua querendo um povo santo. É o que Moisés disse, reflita no teu coração. Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Está cheio de gente que é a bênção a qualquer custo, de qualquer jeito. Não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus faz. Primeiro tem que haver arrependimento, tem que haver quebrantamento, tem que haver mudança de comportamento. Antes de você olhar para a vida de alguém, olhe para a sua. Qual é o comportamento que você precisa deixar? Quais são as palavras ou atitudes que você precisa deixar de fazer? Ou o que é que não está fazendo e deve? Daniel orou, jejuou, se humilhou na presença do Senhor. Está escrito, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo vos exalte. O que é que tem que deixar de fazer? Deixe. O que é que precisa fazer mais? É orar mais? Ore. É jejuar mais? Jejue. É estudar a palavra? Estude. Faça a tua parte. Porque aí Deus vai abrir o céu. E aí as maravilhas virão. E aí Ele vai te usar como referência. Oh, querido, a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Gente ungida e revestida pela unção e o poder do Espírito Santo. Gente tomada pela glória do Altíssimo, que vai ser referência, que vai ser como uma coluna firme na presença do Altíssimo. Gente que vai ver Deus derrubar muralhas, Deus colocar gigantes por terra e permanecer firme na presença do Senhor. Nós vivemos no tempo do fim. Daniel, no seu tempo, leu a palavra, entendeu e agiu. E é nosso tempo de entender, o tempo não está para brincadeira. São dias difíceis, são dias trabalhosos, são dias de vigilância dobrada, são dias de necessidade de maior consagração. Os demônios estão por aí aos montes, as tentações também. O mundo vai de mal a pior, a cada dia mais ganância, a cada dia mais soberba, a cada dia mais infidelidade, a cada dia
Mas Deus quer ver eu e você, nós, a igreja dele agindo, a igreja dele vivendo uma vida abençoada e sendo testemunho para edificar a vida dos outros. Amém? Nós vamos orar. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Eu sei que Deus quer mudar essa história. Eu sei que Deus quer te renovar, te fortalecer, te abençoar e fazer de você um testemunho vivo.